Começou já a gravar, não, né? Começou. Pronto, agora vai. Apareceu aqui para mim. Para mim também. Bom, então, oficialmente, bom dia a todos. Começando mais um ano do GDEC, né? Nossa primeira sessão aqui do GDEC. Eu, antes de tudo e mais nada, gostaria de agradecer aqueles que entraram no site, mandaram. A gente recebeu muita indicação de tema, inclusive esse tema de hoje. Não poderia ser diferente, né? A gente discutir isso aqui também. Queria agradecer muitos pedidos que a gente recebeu de inclusão na nossa lista de transmissão das nossas reuniões. É um prazer ter o pessoal que rever os de sempre e ver os novos aqui. É sempre bom a gente ver nosso grupo crescendo. Então, eu queria fazer esse agradecimento especial e que a gente está trabalhando em cima dessas coisas que a gente recebeu para montar os nossos temas que vão ser para frente. E, como sempre, pode ser que sempre muda, né? Sempre aparece um tema interessante no meio do caminho que precisa ser discutido. Então, as datas já estão no site, né? As datas serão aquelas, salvo erro ou omissão, e alguma coisa que possa acontecer no meio do caminho, mas quem quiser já pode entrar lá no gdec.com.br, anotar as datas na agenda, e a gente sempre vai mandando aqueles lembretes para vocês. Então, dito isso, estamos aqui para discutir risco sacado, né, Edson? É isso Como aí. não podia ser diferente, né? Eu trouxe aqui um material para a gente tentar entender um pouco isso perante isso que está acontecendo recentemente, né? E essa questão do risco sacado não é uma questão brasileira, não é uma questão atual, é um negócio que já vem vindo já há bastante tempo sendo discutido no Brasil pela CVM, lá fora pelo IASB, pela SEC. Então, é um tema que realmente merece uma discussão mais profunda e, obviamente, que veio à tona com todo o acontecido da Americanas, né? E que a gente ainda está navegando em termos do que de fato aconteceu na contabilidade e sem muito saber o que aconteceu. A gente tem alguns indícios do que pode ter acontecido, mas a gente não tem certeza. Ninguém veio e falou, explicou direitinho como é que foi feita a contabilização, que a gente tem muita gente falando, foi isso, foi aquilo outro, mas então a ideia é a gente tentar ver essa operação de risco sacado por dois pontos de vista distintos. E depois, obviamente, o que sempre interessa aqui no GDEC, que é a discussão com a participação de todos. Lembrando, tanto aos antigos quanto aos novos, que aqui no GDEC basta levantar a mão e participar. Não tem... o microfone é aberto a todos. Não temos... só pode participar esse ou aquele. Não, todo mundo aqui é sempre muito bem-vindo para participar. A gente sempre gosta de falar, e eu digo e repito, né, Edson, que o Edson sempre fala, por favor, abre o microfone, fala, levanta a mão, abre o microfone, fala. Algumas pessoas preferem escrever pelo chat, a gente monitora o chat, mas preferencialmente falem. Mas se não quiser falar também, pode colocar no chat, que apesar do Edson não gostar e ficar bravo, a gente aceita, né? Então, eu queria passar aí a palavra para o Edson para dar também as boas-vindas dele ao grupo e depois eu pego a palavra de novo para a gente começar a entrar de cabeça no negócio. Bom, então, bom dia também a todos. Eu só queria fazer um lembrete. O Eric já falou que está no site, todas as datas e tudo mais. E esse foi assim, excepcionalmente estamos fazendo numa sexta-feira estranha ao normal. O normal será a última sexta-feira do mês, né? Então, se vocês esqueceram de olhar no site, alguma coisa assim, é só marcar a última sexta-feira do mês que a gente vai se reunir. E aí, sobre esse tema, como o Eric falou também, a gente vai tentar passar duas abordagens, a jurídica e a contábil. Então, Eric, se você me permite 5 minutinhos, eu queria falar um pouquinho, porque tem acontecido muita discussão a respeito do próprio contrato, né? Ou da relação que cria essa operação de risco sacado.
Eu já participei de algumas discussões bastante interessantes, inclusive, sobre isso, né, de empresas querendo ver se está em ordem, ou outras que estão iniciando esse tipo de operação e querem uma revisão do contrato. Então, eu preparei aqui rapidamente meia dúzia eu ia falar transparência de novo, mas uma meia dúzia de slides, só para a gente colocar todo mundo na mesma página sobre o contrato em si, né? Então, o que que é essa operação? Na verdade, essa operação é um contrato atípico, né? Por quê? Porque ele não tem uma regulação específica, uma regulamentação específica. Mas a gente pode encontrar no Código Civil dois tipos contratuais que vão ter relação a essa operação. O primeiro deles é a questão da cessão de crédito. Nós estamos falando em transmissão de obrigações aqui, né? Então, o primeiro deles é a cessão de crédito, que diz o seguinte: o credor pode ceder o seu crédito se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei ou a convenção com o devedor. Então, quando o contrato de risco sacado ele é feito, né, entre uma instituição comercial, vamos dizer assim, e uma instituição financeira, já há previsão da cessão de crédito, né? Já há previsão de que o fornecedor poderá ceder o crédito. E aí nós temos um segundo contrato, um segundo negócio jurídico, vamos dizer assim, que é a assunção de dívida. Pela assunção de dívida, né, diz lá o Código Civil, é facultado ao terceiro assumir a obrigação do devedor com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo. Então, quando a gente junta essas duas formas de transmissão de obrigação, o que que a gente tem? A gente tem esse contrato de risco sacado que ele é firmado inicialmente por um cliente, vamos dizer assim, por um adquirente de bens e serviços com uma instituição financeira e que permite ao fornecedor acessar esse contrato também, né? Hoje em dia, isso, inclusive, na maioria das vezes, ou em grande parte das vezes, é feito via uma plataforma eletrônica, né? Então, ou o banco, ou a própria empresa, que é o cliente, disponibiliza uma plataforma para que o fornecedor entre, né, na plataforma e faça e concorde com os termos que estão ali. E quais são os termos que estão ali? Primeiro, essa transferência de dívida. Então, o fornecedor concorda em transferir e antecipar, né, o seu recebimento com o banco, o que gera uma taxa de juros, o que gera um desconto ali, e também há a autorização das três partes, né, de credor original, devedor original e banco, de que essa dívida será passada para o banco, para a instituição financeira. E aí a instituição financeira ela tem relação com essas duas partes. Ela pode, por um lado, antecipar o recebimento do fornecedor, e aí descontando uns juros. Nesse caso, o encargo dessa operação, aí passa a ser uma operação financeira. O encargo dessa operação financeira fica com o fornecedor assume esse encargo, e a instituição financeira pode também já prever no contrato, isso é comum que seja feito, que se o cliente, né, se a empresa que começou essa operação de risco sacado, ela quiser até um prazo maior do que o fornecedor concedeu, o banco concede também mediante uma taxa de juros. Então, nós podemos ter, não é obrigatoriamente que tenha, mas nós podemos ter encargo financeiro tanto para o fornecedor, se ele antecipar o recebimento, como para o próprio cliente, né, o devedor original, se ele negociar com o banco, postergar o prazo concedido, inclusive pelo fornecedor. Então, aí sim, a partir desse momento, me parece que nós temos uma operação financeira. Antes disso, se o encargo financeiro é só do fornecedor, não há nenhuma mudança de estrutura contratual, vamos dizer assim, ou mesmo de linha de balanço. Isso nós vamos discutir. E essa é a posição, inclusive, da CVM.
né, que tem no ofício circular desde 2016, eu peguei o de 21, que é o último, mas o de 21 não é o melhor, né, o de 20 é mais completo, mas desde 16, a CVM tem essa posição e ela deixa isso muito claro, né, que normalmente numa operação de risco sacado que envolva só a antecipação do recebimento pelo fornecedor, os prazos fixados na operação não mudam após a cessão do crédito pela companhia cedente. Quer dizer, o adquirente, o cliente, né, ele continua tendo o mesmo preço e o mesmo prazo que o fornecedor concedeu para ele. A única coisa que aconteceu foi que ele não vai pagar para o fornecedor, ele vai pagar para o banco. E aí a CVM conclui, a rigor, não devem mudar mesmo, né? Visto que a transação é formada entre o banco e a companhia que adquire os bens e serviços para atender a necessidade de financiamento desta última, do fornecedor, né? Nesse caso. E aí a conclusão também da CVM é que acaba sendo praticamente um contrato de adesão por parte do fornecedor, porque ele entra lá e concorda ou não com aquela taxa que foi determinada. Então, aqui um ponto que eu acho bastante relevante para entender essa operação é que ela pode ter as duas pontas. Ela pode ter uma operação de desconto de duplicata, vamos dizer assim, entre aspas, né? Ela pode representar uma antecipação para o fornecedor, e aí tem um desconto financeiro ali, e também pode representar uma extensão do prazo para o adquirente lá para a companhia que assinou esse contrato com o banco. Mas pode, se a companhia paga aquela duplicata, entre aspas, né? Se ela paga aquela dívida no prazo e no preço ajustado com o fornecedor, ela não arca com nenhuma questão, nenhum juros, nenhum acréscimo financeiro aí, por isso, a meu ver, parece não existir uma operação financeira, desde que o prazo original seja cumprido. Um ponto só interessante para provocar alguns amigos aqui, e agora, eu diria agora até colegas aqui, é que desde 2016 a CVM orienta o seguinte: as áreas técnicas da CVM entendem que os auditores devem dedicar especial atenção a essas operações, sobretudo quando envolverem companhias altamente alavancadas, pelo potencial risco de distorção da realidade econômica a ser reportada, né? Então aqui já chama atenção, a CVM chama atenção diretamente das auditorias. E, como eu falei, no de 21, no ofício circular de 21, a CVM não trata desse assunto, mas no de 20 está muito claro quais são os efeitos jurídicos disso. Você pode ter a eventual não reclassificação contábil, se for o caso, e aí o Eric vai explicar para a gente quando precisa reclassificar, quando não precisa. A eventual não reclassificação, quando necessário, vai impactar covenants, pode impactar eventualmente até distribuição de dividendos, o reconhecimento de alguma despesa, pode impactar EBITDA, né? Então depende de como isso é tratado pela empresa. Mas o ponto importante aqui é que, do ponto de vista do fornecedor, quando ele acessa, né, essa operação, ele vai sofrer um encargo financeiro, e a companhia que oferece essa operação aos fornecedores, não necessariamente, só se ela pretender postergar também o seu pagamento, né, ganhar um pouco mais de prazo aí. Tá? Então, do ponto de vista jurídico, eu acho que era isso que eu queria só deixar mais ou menos claro esse tipo de operação, porque, como eu disse, tem surgido várias discussões, né? Tem gente que acha que a operação de risco sacado é proibida, né? E não é o caso, né? O que a gente estava falando, não é, a operação não é o problema. O problema é como a gente conduz essa operação. Tá? Bom, Eric, o que eu queria colocar é isso. A gente tem duas pessoas com a mãozinha levantada. Passamos já? O que você acha? Podemos passar, sim, a palavra para o Sérgio, depois para a Tati. Oi, Tati!
Quanto tempo que a gente só se fala, não se vê, né? Exatamente. Sérgio, quer fazer algum comentário em cima do que o Edson disse? Não, na realidade eu quero tirar uma dúvida mesmo. Bom dia, Então, pessoal. bom dia. Na realidade, eu fui convidado pelo Marcelo Palmeira, que é o gerente de contabilidade da Dexco, tá? E eu faço as operações de risco sacado na Dexco, eu sou o head do CSC, tá? Então, todo mundo com atenção nesse tema aí, e ele me mandou o link aqui como convidado, né, de vocês aí, para poder aproveitar essa sessão. A minha dúvida é, quando você, Edson, comentou, eu faço uma operação, por exemplo, de risco sacado de 80 dias com um determinado fornecedor. Se eu mudar essa condição, né, aí o fornecedor ele vai lá e faz o resgate antecipadamente. Ó, ele vai ser cobrado uma taxa financeira dele. A partir desse momento, no meu entendimento, né, pelo que você explicou, pelo que eu entendi, é realizada a cessão do crédito, né, para o banco, né, e aí eu passo a dever para o banco. Se caso eu for lá e alongar essa dívida de 80 dias para 120 dias e o banco com certeza, né, vai me cobrar uma taxa financeira em cima disso, então aí passa sim a ser uma operação financeira entre eu e o banco, né? Já o fornecedor já está fora desse processo, porque ele já resgatou a grana, ele já pagou a taxa para o banco. A partir desse momento, se eu alongar a dívida, né, aí essa diferença eu tenho que informar, né, nas linhas contábeis corretas, que é uma nova operação, que aí passa a ser uma operação financeira. O meu entendimento está certo? Olha, Sérgio, eu da minha parte entendo que sim, porque aí você Tá. teve efetivamente uma mudança da natureza do seu contrato. Tá. Se você cumpriu o prazo original, Tá. E se eu antecipar? Não, né? Porque não vai ter juros, em teoria eu estou antecipando o não, pagamento. não, antecipar não. Não. É que se Tá. você antecipa o pagamento, provavelmente você vai fazer isso para ter um desconto, pagar menos, né? Exato, Aí você vai exato. ter Não, vai ter uma receita uma... financeira. Perfeito, perfeito. É que, não, eu estou tentando fechar todas as pontas, gente. Eu não sou, como eu não sou especialista como vocês, eu tenho que fazer essas perguntas assim mais abertas. Eu acho que nesse sentido aí, eu acho que só faltou uma situação que talvez seja mais rara, que é exatamente essa. Quer dizer, essa operação também pode ser usada para, de repente, se for o caso, pagar menos para o fornecedor. Quer dizer, o banco, o cara, ele saca antes, aí em vez de esperar 80 dias, vai lá, paga com 50 e tem um certo desconto também, né? Mas aí nem envolve banco, né? O banco nem chega a participar Não, disso. mas pode ser via risco sacado também fazer esse tipo É que se de o situação. fornecedor resgata, se a cessão de crédito passa para o banco, aí a minha negociação é com o entendi. banco. Isso, aí Entendi. a negociação é com o banco, isso. Mas eu entendo que aí não, você vai ter uma receita financeira e Sim, continuou sim. sendo comercial até a data do vencimento. Vou ter um custo evitado nesse caso. Mas legal. Obrigado, Legal. gente. Imagina. Tati, Tatiana? Tudo bem, gente? Quanto tempo, né? Pois é. Vamos lá tentar contribuir aqui um pouquinho. Eu tenho alguns desconfortos com algumas colocações que o Edson trouxe e eu vou tentar colocar aqui da onde decorrem elas, tá? Primeiro ponto, a gente teve até 2014 uma série de diferenças aí no âmbito da Receita Federal entre operação de cessão de título, cessão com obrigação e desconto de título. E aonde isso fazia diferença? Em operações que incidiam ou não IOF crédito. Então, até 2014, solução de consulta, acho que é de divergência 25, a gente tinha que a operação de desconto de duplicata era sujeito a IOF e operação de cessão de títulos, seja com ou sem coobrigação, não incidia a IOF crédito.
Aí tinha, né, assim, qual é a diferença, vamos colocar, econômica de uma cessão com coobrigação ou de um desconto? Eu devolvo aí para o professor Eliseu responder, porque, sinceramente, me parece que a gente acabou adotando aí uma corrente jurídica um tanto quanto mais formal. Em 2000, vamos colocar 2013, 14, a cessão com coobrigação passou a estar sujeita à IOF também. A Receita reviu esse posicionamento e aí você volta a ter a operação com IOF e a cessão sem coobrigação não estaria sujeita à IOF. E aí, neste desenho, você tinha uma assimetria em relação a uma operação de crédito econômica com esse viés aí do IOF está sendo regulado. O risco sacado, ele surge num segundo momento, como muito mais um acordo de viabilidade para que eu conseguisse localizar títulos que eu tenho interesse em adquirir numa modalidade de cessão. Então, quando eu faço, a maior parte dos convênios de risco sacado, na verdade, ele é um acordo operacional em que o devedor inicial do título, ou seja, o adquirente daquela mercadoria, ele já figura como devedor desde o início. A única diferença que o risco sacado me viabiliza é que, ao invés de eu procurar títulos do professor Eliseu no mercado, o professor Eliseu já me conta quem são os credores dele e qual é o prazo dele. E aí, então, quando essa plataforma, né, o convênio, ele é estruturado como um guarda-chuva, vamos colocar assim, e você tem depois uma série de facilitadores, plataforma, acordos aí que vão, vamos colocar assim, a gente vai subindo o nível da estrutura. Mas sempre que a gente está falando na operação inicial, essa operação, ela se formaliza, vamos colocar assim, a aquisição dos recebíveis diretamente com o credor. Então, eu vou comprar a duplicata, né, do professor Joãozinho contra o professor Eliseu, mas já foi um título emitido naquele prazo inicial, nas condições que foram inicialmente negociadas entre eles, e eu fecho um preço com o professor Joãozinho, que pode ser uma taxa equivalente, né, à do professor, que o professor Eliseu teria, ou o professor Joãozinho pode ter alguma assimetria aqui, vamos colocar assim, de acesso a crédito, e ele pode estar numa taxa superior ao risco de crédito que é o objeto da operação, nesse caso, né, professor Eliseu, ou a gente pode estar falando aqui de uma... geralmente existe uma assimetria entre a taxa do credor e do devedor original. Então, e o risco sacado, na verdade, ele viabiliza isso num primeiro momento. Depois, quando a gente entra em modalidade, em alongamento, aí acho que é um outro capítulo que não seria aí do risco sacado. Voltando, né, na frase, o que mata não são as motos que matam, né? Quem mata não é a moto que é perigosa, é o motociclista. Acho que a gente, até esse primeiro momento, eu acho que a gente tem algumas considerações, principalmente porque toda a operação, para você não se enquadrar juridicamente na modalidade desconto, ela precisava ter alguns requisitos que não seriam aí, vamos colocar, pertinentes num contrato de risco sacado, sob pena de você descaracterizar a operação e viabilizar um desconto. E aí, segundo momento, o que acabou acontecendo é que, como essas plataformas tornaram essa operação fácil, muitas vezes você acabou tendo um alongamento no prazo inicial daquele título. Então, quando o professor, a gente vai comprar, né, eu vou negociar com o credor qual seria o prazo, né, de pagamento de uma determinada operação, aí você alonga já esse prazo inicial. Então, o cara não compra mais o ovo para pagar em 10 dias, ele compra o ovo para pagar em 1 ano. E aí, aquele ofício da CVM era muito mais, naquele momento, numa linha de você, auditor, olha quanto é o prazo médio da venda de ovo, e se o ovo tiver com 360 dias, o título inicial já foi alongado. E aí, isso, o cara
mascarava uma operação como fornecedor, publicava aí uma série de índices, né, de alongamento de ciclo operacional dele, financiamento por parte de fornecedores, que na verdade seria irreal. O cara do ovo não vendeu o ovo com 360 dias, ele embutiu o juro no título e aí alguém antecipou e viabilizou o caixa do fornecedor. O desenho, né, o tripartite, vamos colocar, do risco sacado, viabilizava esse desenho. Mas a parte de chegar no nível prorrogação, aí a gente está falando, acho que, de uma situação muito específica, que não é algo que seja rotineiro desse tipo de produto. Espero ter contribuído aqui nas provocações. Estou vendo o Edson aqui. Não, muito, Tatiana, ajudou bastante dar esse lado, né, de quem faz parte desse tipo de operação. E aí, o que você está falando, Tatiana, lembra muito essa questão da essência sobre a forma, né? Sim. A gente já começa nessa discussão da essência, assim, desculpa, economicamente, né? Qual a diferença de desconto e cessão com cobrigação, por exemplo? Assim, economicamente eu não vejo nenhuma. Não, com coobrigação eu até vejo a diferença. Com obrigação sim, mas com transferência total... Você mantém o devedor original. Se o novo não pagar, você manteve o risco. Mas que o risco de crédito, da perspectiva instituição, é do cedente. Entendeu? Eu tenho o risco do sacado garantido pelo risco do cedente. Quando eu faço a cessão sem coobrigação, aí não, eu vou fazer a análise e não importa se é o Joãozinho que está me trazendo o título ou o Eric, eu só tenho que ter certeza que o professor Eliseu deve. Exatamente. E aí o risco sacado viabilizava que o quê? O devedor falava, realmente eu devo essa duplicata para o Joãozinho ou eu devo essa duplicata para o Eric. Ele confirmava todo aquele fluxo de conferência de nota fiscal, comprovante de entrega, canhoto, etc. E aí, assim, né? Numa operação de risco sacado, que eu acho que é a linha da CVM, o cara do ovo, ele passa a vender o ovo que ele vendia por R$100 à vista, ele passa a vender por 120 no prazo de 360. O fornecedor, no dia 2, chega lá e antecipa o crédito, a duplicata dele de 120 e recebe um preço pela aquisição dessa duplicata no valor de 100. Então, o fornecedor ficou com o mesmo 100 no caixa, e aí a pergunta agora... E a despesa financeira some no limbo, né? Não, então, mas esse é o ponto, Eric. A despesa financeira some e o estoque fica super avaliado. E aí agora eu tenho uma dúvida, assim, vamos lá, o IFRS fala para a gente usar o estoque a valor presente, né? Assim, os estoques acho que deveriam ser avaliados aí a valor presente. E aí, sinceramente, assim, qual é o nível de checagem que isso é feito, entendeu? Assim... Pergunta difícil essa, hein? Sabe aquela cultura brasileira da venda sem juros? Então, assim, 360 dias sem juros para você pagar o... a valor presente se de longo prazo irrelevante, né? Mas a gente ainda está com 13,75 de Selic, que não é tão relevante assim, né? Aliás, foi confirmada ontem essa taxa, né? Mas eu acho que essa discussão é interessante, mas depois que o Eric explicar para a gente como contabiliza. Eu vou fazer porque a gente consegue ver os efeitos. Eu vou tentar, então, passar pelas duas situações, na verdade, né? Essa operação de risco sacado mais simples e tradicional que a Tati falou, que é não é a exceção, e vou depois tentar passar pela exceção também, que é a pós-vencimento. E foi muito bom esse seu comentário, Tati. Foi muito bom também, Edson, ter trazido essas discussões jurídicas antes da gente tentar entender o processo de contabilização, porque a gente pode trazer algumas diferenças aí, como que isso daí acaba refletindo, e por que tem essa discussão de se é operacional, se não é. Então, eu vou projetar aqui, né? Vou projetar a transparência aqui em homenagem ao Edson. Deixa eu só ajustar minha tela aqui. Bom, então,
eu vou começar pelo simples, básico, que é o... Deixa eu só um segundinho para eu ajeitar aqui a minha tela, que tampou o meu Excel aqui. Então, vou começar pelo básico, que é o desconto de duplicata. E aqui, então, é aquele desconto de duplicata com obrigação ou com obrigação. O desconto de duplicata propriamente dito, não pelo ponto de vista do fornecedor, mas pelo ponto de vista do comprador. Então, esse aqui é o adquirente, né? Um balanço completamente simples, quer dizer, que ele tem um imobilizado de 20, um caixa de 10, tem financiamentos de 18, muito provavelmente para financiar uma boa parte desse imobilizado, e tem um capital de 12. Então, quando a gente olha esse balanço inicial, esse camarada está apresentando a tal da dívida líquida, que é o financiamento menos o caixa, que é o indicador que é utilizado, na grande maioria das vezes, nas medidas dos covenants, né? A dívida líquida relacionada aí com o EBITDA. O cara tem uma dívida, por enquanto, uma dívida operacional de 0, porque fornecedor não existe. Tem uma dívida integralmente financeira, porque ele tem esse financiamento, que não tem nada a ver com o risco sacado, é o empréstimo normal que ele fez lá, está lá no banco. E que, para fins didáticos, aqui está sem juros. E tem um capital de 12. Então, ele tem um passivo total de 18, mostrando esse passivo total. Ele vai lá no seu fornecedor, não paga nada, adquire um estoque de 40 mil, fica com uma dívida com os fornecedores de 40 mil e vai pagar 40 mil. Ele tem uma dívida líquida que continua sendo de 8. Então, olha só, o passivo total dele aumentou de 18 para 58. Só que a dívida líquida, que é financiamento menos caixa, continua de 8. Então, aqui a dívida líquida dele não se altera. Alterou a dívida operacional, que subiu para 40. Qual que é o ponto nessa história? O ponto é que uma grande parte, a maioria dos covenants, tem muito contrato no mercado, inclusive não só na parte de realização de contratos, mas também na parte de análise de balanço, de análise de empresa, desempenho, que hoje a gente vê aí muita gente falando, vai levar em consideração como medida de risco, principalmente, a dívida líquida. E, às vezes, esquece que esse fornecedor precisa ser pago. Ah, mas isso é capital de giro, tudo bem, ele tem um estoque. Tá, esse estoque vai ser vendido? Esse estoque vai ser vendido por um valor suficiente para pagar todas as despesas, todos os custos e gerar suficientemente um lucro para pagar essa dívida que ele pegou? Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque, às vezes, dependendo da situação, a análise exclusivamente com base na dívida líquida pode levar a alguns problemas de interpretação da realidade da empresa. Bom, aí o que acontece? Esse fornecedor vai lá numa factoring, desconta a duplicata, assume o risco, se não receber, vai ou paga ou troca o título. Para o camarada que está aqui comprando, não muda nada. Veja só, no momento em que ele fez a compra e no momento em que o fornecedor descontou a duplicata, para ele não muda nada. Ele continua devendo para o fornecedor. Ele vai ser cobrado, se ele não pagar, pelo fornecedor. Qual que é a relevância disso? Negociar com o fornecedor é uma coisa, negociar com o banco é outra coisa. São tipos diferentes de negociação, tipos diferentes de interesses nas operações. Então, nesse caso, está corretíssimo, continua como fornecedor, tranquilo, sem problema nenhum, porque ele está devendo efetivamente para o fornecedor. Então, vamos para a próxima situação, que é a operação do risco sacado, considerando aí esse arranjo tripartite que foi comentado tão bem pelo Edson e pela Tati. Ele vai já no momento da aquisição, e aqui eu estou fazendo a aquisição sem ajuste a valor presente, do jeito que a Tati gosta, né? Esquece o valor presente. Ele vai pagar os mesmos 40, ele foi lá, então o que ele fez? Ele entra nessa operação de risco sacado, em que já está acertado com o fornecedor, com o banco, tudo mais. E aqui vamos supor que o fornecedor faça imediatamente esse desconto lá com o banco, e ele então passa a ser um devedor do banco, e não um devedor do fornecedor. Aí começa a primeira questão. Isso aí é antes do vencimento, tá? Então, aqui nós estamos antes do vencimento. Isso é uma dívida de um fornecedor ou isso é uma dívida financeira? E aí,
hoje a gente tem uma situação que muitas pessoas estão fazendo, que de uma certa maneira dá ao analista a possibilidade de decidir o que isso é. Que é o seguinte, eu não coloco isso em fornecedor normal, eu separo isso numa linha chamada fornecedor risco sacado. Isso pode ser em nota explicativa, isso pode ser no próprio balanço, pode ser em subconta, pode ser do jeito que quiser. Então, olha só, nessa situação, nesse exemplo que eu dei aqui, o que eu tenho? Eu tenho aquela situação inicial igual, mas agora eu tenho uma conta de fornecedor risco sacado. Qual que é a minha dívida líquida? Não sei, eu posso escolher. Ou eu posso fazer a mesma dívida líquida de 8, e aí considerar esses 40 mil como dívida operacional e ficar com a dívida financeira de 18, quer dizer, ao fazer essa operação, mesmo agora eu estando efetivamente devendo para o banco, porque nessa operação eu não estou mais devendo para o... E qual que é a diferença disso? Qual que é a informação que essa situação aqui, em que eu coloco uma linha, que eu destaco isso no balanço, seja nota explicativa ou não? Qual que é a diferença da informação que eu estou dando? Eu estou falando para o meu usuário o seguinte, olha, se eu for negociar, eu comprei 50 toneladas, sei lá, 50 fardos de Coca-Cola. Eu não estou devendo para a Coca-Cola, eu estou devendo para o Banco Itaú. Se eu for negociar com a Coca-Cola, pô, atrasei aqui, deu ruim, depois vou ter que comprar de você de novo. Tudo bem, então eu deixo você pagar para mim depois. É uma negociação. Vou negociar com o Itaú, chego lá no Itaú, falo, Itaú, atrasei aqui, azar seu. Não, mas atrasei aqui não, mas azar está correndo juros, azar seu, mas negocia comigo. A negociação tem um outro peso. Pode ser mais simples, pode ser mais difícil, mas é outro credor. Não estou devendo para o fornecedor de refrigerante, estou devendo para o Banco Itaú. Então, essa informação que está sendo dada. E aí, eu posso, como usuário, posso chegar e falar o seguinte, não, a minha dívida líquida é o seguinte, eu acho que fornecedor risco sacado tem uma característica muito mais próxima de um financiamento do que uma característica de fornecedor. Então, eu vou calcular a dívida líquida como sendo 48, e a dívida operacional vai ser 0. Veja, é uma reclassificação analítica, digamos assim, e o meu passivo continua exatamente do mesmo tamanho. Eu estou só, de repente, ajustando um covenant para incluir um negócio que está aí sendo explicado. E o que vai levar a essa... o Luciano comentou aqui, tem implicações em questões de alavancagem, de capital de terceiros, capital próprio, na avaliação inteira da companhia. Exatamente, você tem toda essa questão do efeito... Érico, desculpa, a despesa financeira aí é 48, né? É 58, a despesa financeira. A dívida financeira. Não. A dívida financeira... Não, nesse caso aqui ela é 58. Exato, isso. 58. A líquida é 48 mesmo. A líquida é 48, a dívida financeira é 58. Por quê? Porque eu escolhi ser assim. Poderia ser 8 e 40. 18. Poderia ser 18, 40. Não, desculpa. 18, 40. E a minha dívida líquida ser 8. O que vai levar a essa interpretação de um jeito e de outro? Eu acho que é aí que entra o que o Edson muito bem lembrou, e que talvez seja realmente uma coisa que seja, entre aspas, a solução para essa questão, que é o seguinte, é a essência sobre a forma. Isso daí é um vendedor de ovo que sempre vende o ovo há 30 dias, e ele vende o ovo eternamente há 30 dias, sempre vendeu o ovo há 30 dias, e entrou na operação risco sacado, porque ele precisou fazer uma antecipação, ou é o vendedor de ovo da Tatiana, que vendia o ovo à vista e passou a vender a 360 dias para conseguir fazer com que aí realmente isso aí seria equivalente. Essa situação em que eu tenho um aumento de prazo pelo fato de eu ter uma operação de risco sacado, que o fornecedor vai continuar recebendo o mesmo tanto que ele receberia, no mesmo prazo usual que ele receberia, sem ter
nenhuma ou pouca alteração no valor que ele receberia. E a empresa acaba tendo um prazo maior, isso é o equivalente a você pegar um empréstimo para comprar à vista ou para comprar com um prazo menor. Essa é uma operação em que, de fato, deveria estar dentro de financiamento, não dentro de fornecedor. Agora, se é a operação normal dos 30 dias, eu sempre comprei a 30 dias do mesmo cara, continuo comprando a 30 dias do mesmo cara, ele que foi lá fazer a operação de risco sacado, porque ele está precisando de antecipar o fluxo de caixa dele, isso é uma operação muito mais típica e característica de manutenção do saldo de fornecedor. O que vai classificar uma coisa ou outra? É o contrato? Não é o contrato. Então aí, lembrando de novo o que a Tati falou, o que a gente tem? A gente tem uma necessidade de olhar como é que a operação está sendo feita. Ela é uma operação normal ou ela é uma operação de financiamento da empresa? Ou acaba sendo uma mistura dos dois, ou não dá para saber. E aí, como é que o auditor se vira nessa, né? Aí a gente pergunta para o Rodil, né? Complicado, né? Essa subjetividade da classificação, como está falando o Felipe ali no chat, né? Então, realmente, de fato, essa classificação entre fornecedor ou financiamentos se resolve-se, né, com perdão no meu português, colocando de uma certa maneira, não que isso seja de fato resolvido, porque isso aqui não diz se a operação é de fato uma operação normal, que se caracterizaria como fornecedor, ou se é uma operação de financiamento que se deveria ser caracterizada como financiamento, mas de qualquer forma você tem essa nota. Eu trouxe aqui alguns exemplos que eu peguei muito rapidamente. Oi, Tati. Só um comentário que acho que é essencial, né, deixar muito claro, que ainda assim o total do passivo estava batido. Sim. Total do passivo está lá, 58. Exatamente. Em nenhum cenário o risco sacado viabiliza, se contabilizado apropriadamente, que você pode ter uma diferença entre dívida líquida e dívida operacional, mas você sempre teria o passivo. Só para não ter confusão. Mas assim, e a questão lá da... Tem um áudio aberto aí. Tati, eu fechei de todo mundo, depois você abre o seu aí para falar, tá? Só para fechar o outro. Porque, assim, ainda que você tivesse uma discussão sobre covenants, o passivo estava batido, né? Assim, exato. Exato. A discussão é muito mais no sentido dos covenants. Então, usando o caso em tela, né? Assim, não teria o rombo porque estaria uma diferença de linha. Talvez ela esteja mais alavancada, talvez ela tenha uma maior pressão de juros, mas estava contabilizado no passivo. Eu acho que isso é essencial deixar 100% isso. Claro, né? Eu espero conseguir chegar lá, no problema do passivo. A Vanessa levantou a mão também. Não, eu achei que você tinha acabado. Eu vou falar depois, então. Vou esperar você terminar. Tá. Edson, você quer comentar alguma coisa? Não, também, pode acabar. Depois a gente fala. Não, aqui, em relação a isso, eu ia mostrar só, realmente, eu trouxe aqui alguns exemplos. Quer dizer, a Arezzo aqui, 2021, colocou dentro de fornecedores, aqui, operação risco sacado, uma nota explicativa aberta. Né? Então, está aqui. Os fornecedores transferem o direito de recebimento dos títulos para o banco, que, por sua vez, passará a ser credor da operação. Então, está mostrando aqui, olha, e você vê que não é um valor irrisório, né? É uma paulada. Alpargatas está aqui aberto no balanço padrãozão CVM, esse balanço que é feio de ver, né? Porque tem um monte de subconta, mas está lá, está no 2.01.05.02.07, mas está lá, risco sacado. Então tem uma demonstração, né? Aqui você já tem a BRF, por exemplo, que fez uma nota inteira sobre risco sacado, específico para isso, mostrando a taxa de desconto da operação de risco sacado realizada pelos fornecedores, tudo mais, até um ajuste de valor presente. Então, a gente percebe que tem um tratamento que está sendo dado para isso, não uniforme, mas tem gente dando graus de transparência para essa situação. Se a gente olhar no caso em tela, não tinha a palavra risco sacado em nenhum lugar do balanço, nem forfeit, nem nada. Né? Então,
Então, só para encerrar essa primeira operação, que é a operação antes do vencimento, aqui eu fiz ela com o ajuste a valor presente. Então, esse camarada aqui está no início aqui, aquela mesma situação, aí ele faz a compra e ele contabiliza o estoque por 38 e contabiliza aqui no fornecedor risco sacado o 38. Passou o tempo, né? Ele vai contabilizar essa despesa financeira. Por quê? Porque ele vai ter que pagar 40. Então, quando chegar lá no vencimento, digamos assim, ele contabiliza uma despesa financeira de 2, tem aqui um problema de uma reserva de lucros de 2, desse prejuízo que ele teve, né, por conta da despesa financeira, ajusta o seu fornecedor risco sacado e, de novo, dívida líquida, dívida operacional. A gente tem o mesmo problema de classificação que a gente teve no exemplo anterior, não vou entrar nessa discussão de novo, mas o passivo está aqui bonitão pelo valor inteiro dele, não tem problema nenhum, está corretíssimo. E a gente tem uma alternativa que o CPC permite, que esses juros dessa despesa financeira pode ser incluído no custo do estoque. Então, o que acontece? Aqui eu tenho uma despesa financeira efetivamente por competência, quer dizer, a despesa financeira pelo transcorrer do tempo, na minha singela opinião, mais correto esse tratamento, porque, de fato, você teve aí um prazo para pagamento e os juros é competência desse prazo, mas aqui, de qualquer forma, você vai ter um aumento de resultado aqui, comparativamente, porque você deixa de reconhecer a despesa financeira no resultado, joga lá no estoque, mas quando eu vender esse estoque, essa despesa financeira afeta o resultado mediante a baixa de um CMV maior, que é aquela situação em que a Tati tinha comentado. Seja nessa situação em que eu não faço o ajuste a valor presente, meu estoque está 40, seja nessa situação que eu tenho um ajuste a valor presente, se eu não reconhecer os juros no resultado, eu acabo, e colocar esses juros dentro do estoque, né? Eu acabo tendo aí uma supervalorização do estoque. O CPC autoriza isso, certo ou não, goste ou não, é autorizado, mas isso aqui acaba afetando o resultado. De novo, o passivo continua certinho. Vou ajustar a minha dívida líquida, dívida operacional, dívida financeira, alavancagem, qualquer outro indicador que eu queira analisar, ou qualquer análise que eu queira fazer, mas eu estou com o meu passivo direitinho. Então, acho que em linhas, como eu tinha prometido para a Vanessa, superficiais, essa é a grande forma de contabilização do risco sacado. Lógico que a gente pode ter milhões de detalhes aí, mas a questão é: desconto duplicata, não acontece nada, nem sei o que o cara fez. Risco sacado. O certo, ou o ideal, é você fazer uma análise da essência, se isso é financeiro ou se isso é fornecedor. Na ausência disso, bota fornecedor risco sacado, que você pelo menos está dando uma transparência. E aí, aplica-se o ajuste a valor presente disso daí. Ao meu ver, se a operação de risco sacado, principalmente nesses casos em que você tem um alongamento de prazo, deveria ser financeiro e com a despesa financeira. Mas aí, de novo, é uma questão de avaliação da essência e escolha discricionária, ainda discricionária, da empresa e de acordo com seus auditores e comitês de governança, né? Então, acho que essa que é a grande situação. A próxima situação que eu quero trazer é a situação mais complicada que pode tentar entender o que aconteceu no caso Intela e mostrar o que acaba acontecendo nessa situação do vencimento. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa em relação ao que eu falei até agora. Deixa eu colocar então, Eric, não sei se a Vanessa quer falar antes. Não, porque o que eu queria colocar é 2 pontos, né? Primeiro, com relação à essência sobre a forma. Ainda que você deixe, como a Tatiana falou muito bem, ainda que você deixe, o vendedor de ovo vendeu realmente em 360 dias, mas o passivo apareceu.
né? O juros está embutido, mas o passivo apareceu. Talvez não no lugar adequado, mas ele apareceu. E com relação ao impacto no resultado, ele não vai vir via despesa financeira, mas ele vai vir via custo. O que você pode ter, eventualmente, é um reflexo no EBITDA, e aí, na verdade, desfavorável à companhia, porque o EBITDA vai ser menor, já que você está tratando uma despesa financeira como custo. Então, nesse ponto, assim, não está totalmente correto, mas talvez não esteja totalmente correto, mas assim, o patrimônio da companhia é aquele, né? Diferenças temporais mínimas. Isso, não tem essa distorção. E aí o segundo ponto é que é o seguinte, e aí não, dentro disso ainda, da essência sobre a forma, seria interessante que a empresa, né, que a companhia que vai fazer, que vai oferecer essa operação de risco sacado, que ela tenha uma política de pagamento, por exemplo, ou alguma forma de comprovar qual é a política de pagamento dela. Ela pode não ter uma política, mas ela tem uma prática reiterada, e aí pela prática reiterada eu descubro qual é a essência, ou ela efetivamente tem uma política e que ela cumpre essa política e que sendo uma política de pagamento a fornecedores, por exemplo, é para todo mundo. Pode ter uma ou outra exceção muito pontual, justificada, mas com isso você traz elementos para tentar justificar a essência, né? Ficaria muito esquisito você ter uma política de comprar ovo a 360 dias, mas de repente eu pago 360 dias todos os meus fornecedores. Então, né, é algo que você tenta ter uma comprovação, vamos dizer assim, da essência. E o segundo ponto, com relação aos covenants, a Tatiana também lembrou muito bem, a dívida aparece ela inteira. Agora, se no meu covenant eu só coloquei como dívida financeira... Põe dívida líquida e pronto, né? Acabou, né? Eu já consegui deixar isso de lado. Tudo bem que um analista pode fazer um valuation considerando a dívida total, né? Mas depende de como foi como a cláusula contratual do empréstimo ou do covenant foi feita. E foi o que o Felipe, né, Della Villa, chamou a atenção aqui. Imagina um credor que se sinta, que ele sinta que essa reclassificação faria diferença no covenant dele, ele se sinta prejudicado e ingresse com uma ação dizendo que ele pode ter o vencimento antecipado da dívida, porque se eu considerar a dívida total, a companhia não cumpriu o covenant. Né? Agora, como é que está o covenant? Dívida total, está dívida financeira, né? Então, até a redação dessa cláusula de covenant é importante, né? Por quê? Porque não adianta você colocar lá dívida e ponto, né? É melhor explicar um pouco melhor isso. E aí o ponto do Felipe é muito interessante. Será que um juiz acataria isso, né? Porque aí um banco pode falar assim, olha, na verdade ele está chamando de fornecedor, mas não é fornecedor, aqui é dívida financeira. Se eu somar isso à dívida financeira, descumprir o covenant, a minha dívida eu vou executar antecipadamente. Né? Então, as questões jurídicas são bastante relevantes nessa análise e nesse julgamento aqui do efeito contábil. Acho que era só isso que eu queria complementar um pouquinho, Eric. Não, perfeito, perfeito. Só respondendo aqui, quer dizer, como ficaria os juros na DFC? Aí é autorizado hoje ficar tanto em financiamento quanto operacional. Tem um projeto em andamento para ajustar esse pronunciamento da DFC, mas a princípio é discricionário da entidade também classificar como operacional ou financeiro. Bom, então agora vamos ver a situação começa a complicar um pouco quando a gente vai para a situação em que eu tenho risco sacado com vencimento. Então, aqui eu vou fazer o seguinte,
eu tenho o mesmo balanço inicial, aquela mesma empresinha, ela vai e compra, sem ajuste a valor presente, o seu estoque normalzinho, bonitinho, dos 40 mil, e classifica em fornecedores. Fornecedores, e aqui é operação de risco sacado. Então, para começo de conversa, esse fornecedores aqui, se é o certo, tem que ser fornecedor, risco sacado. Nós vamos tratar ele como uma dívida operacional a princípio. Então, fornecedor risco sacado, eu quero que ele seja operacional, porque esse daí, para mim, é bonitinho, ele foi lá, é o mesmo prazo, o mesmo tranquilo. Então, eu tenho aqui uma dívida líquida de 8, aumentei a minha dívida operacional para 40, minha dívida financeira se manteve, e eu tenho o meu passivo total de 58. Maravilha. Chega no dia do vencimento, eu não pago. Continuo exatamente do mesmo jeito. Meu fornecedor risco sacado, 18, 40, bonitinho, estou devendo, e passou 30 dias, não negociei com ninguém. Estou lá falando com o meu, mesmo estando devendo para o banco, estou negociando isso daí, e registrei uma despesa financeira. Essa despesa financeira aumentou o valor do meu fornecedor. Registrei a despesa financeira, devo, não pago, nego enquanto puder, mas estou lá. Bom, aí eu vou e falo com o banco. Seu banco, é o seguinte, estava devendo para o meu fornecedor, estava devendo nessa operação, me dá mais prazo para esse negócio aí. Eu quero mais prazo, quero mais tempo para pagar, tudo bem. Então, ele vai lá, quita o fornecedor e eu tenho mais 60 dias depois. Nesse momento em que o banco assumiu a dívida, pagou a dívida do fornecedor, eu passo a dever integralmente para o banco. Então, agora não tem jeito. Aqui, eu sou obrigado a colocar esse valor para o financiamento. Então, vai lá para a dívida financeira. Venceu o negócio, que seria o vencimento do fornecedor, eu estou na mão do banco obrigatoriamente, não tem jeito. E aí eu vou ter uma despesa financeira adicional, passando 60 dias. Esse aqui seria o valor, a forma correta de eu tratar uma situação em que eu não pago o fornecedor no meu devido período correto, fico devendo para o banco. Já estava devendo para o banco, mas agora eu estou devendo mais ainda para o banco, né? Então aqui não tem jeito. Passou o vencimento e o banco está... tenho que colocar isso em despesa financeira. E aí, quando eu faço isso, a minha dívida líquida, obviamente, explode, a minha dívida financeira, obviamente, explode, e está certo, normal, tranquilo. Bom, mas eu posso fazer isso de um outro jeito, que não é tão legal, mas eu posso fazer a mesmíssima coisa, só que é o seguinte, quando chega lá na frente com um acerto do banco, né, e eu estou, de fato, devendo para o banco, eu não faço a reclassificação dos fornecedores. Mantenho essa reclassificação em fornecedores. O que pode vir a dar de problema aqui? Enquanto era uma operação considerada como uma operação normal de fornecedor, eu tinha essa despesa financeira de 2.000 aqui, que a gente viu no exemplo aqui em cima anterior, a mesma despesa financeira, 2.000, tranquilo, certinho. O que acontece? Essa despesa financeira pode ser incluída no estoque, que é aquela opção do CPC que eu comentei anteriormente. Depois que eu passo a ter a reclassificação direta para a financeira, se eu deixo de fazer essa reclassificação, eu pego essa despesa financeira adicional, que é do banco, e posso jogar ela dentro do estoque. Então, aqui o meu estoque iria para 44.100, com contrapartida do crescimento dos meus fornecedores. Quer dizer, eu estou deixando de colocar a despesa financeira que deveria ir para o resultado dentro do estoque, inflando o meu estoque, mas o meu passivo continua certinho. O meu resultado vai dar uma diferença mínima temporal, porque eu vou tirar a CMV maior quando eu baixar os 44 e não os 40, e vou ter
uma despesa financeira zerada. Mas o patrimônio vai estar correto depois que eu encerrar essa operação. E o que eu posso ter de diferença são, eventualmente, diferenças pequenas. E aí eu vou ter, obviamente, todos os impactos nos indicadores possíveis e imagináveis aí de liquidez seca, mas alavancagem, endividamento, tudo porque eu vou estar com um estoque maior, vou estar com resultado aparentemente todo operacional, sem ter efeito financeiro, vai mudar o meu EBITDA, pode mudar a margem de contribuição, como foi comentado aqui pelo Luciano, mas é um problema, é uma classificação incorreta. A partir desse momento do vencimento, eu deveria, a partir do momento que está na mão do banco, eu deveria, de fato, transferir para financiamento. Isso aqui, por contrato, ou na pior das hipóteses, por essência, tem que ser financiamento. Então, essa contabilização aqui, ela é a contabilização mais errada, né, do que... Só que ela gera uma... Se você não fornece a informação do fornecedor risco sacado aqui, coloca tudo em fornecedor, o que o camarada vai fazer? Dívida líquida, 8888888. Aqui meu covenant está bonitinho. Eu estou devendo 44,100 a mais para o banco, mas o meu covenant está com dívida líquida de 8. Temos o mesmo problema de reclassificação. Então, com atraso ou sem atraso, o problema de reclassificação vai impactar a dívida líquida, vai impactar. O problema se eu coloco juros no estoque, eu coloco juros como despesa financeira, vai impactar a EBITDA, vai impactar. Os efeitos são os mesmos na situação de com vencimento ou sem vencimento. Mas como a gente gosta de problema, a gente vai tentar, aqui já é uma tentativa de complicar um pouco mais e tentar entender algumas coisas que, como disse a Tati, o caso Intela trouxe, que mas não tem efeito caixa, e também onde está o OLI, ou onde está o passivo. O que pode... Isso aqui, daqui para frente, são meras elucubrações com base nas evidências que a gente tem. Daqui para frente, não, por favor, não coloque na minha boca que é isso que aconteceu. Isso é uma tentativa de tentar entender o que pode, de fato, ter acontecido com esse caso. Então, vamos lá. Mesmíssima situação. Começo com o mesmo balanço, compro os mesmos 40 do estoque, ele vence. Aí, para piorar ou não, eu não vou contabilizar a despesa financeira. 30 dias não contabilizo a despesa financeira. Porque eu vou... Aí, faço a transferência para o banco, tenho mais 60 dias, os meus 2.100 do banco, mais os meus 2.000 dos 30 dias, sumiram. Eu não contabilizei. Já é um problema sério, já é realmente, de fato, um erro grave, mas tudo bem. Por que isso daí não tem impacto caixa? Porque eu contabilizar esses 4.100 de despesa financeira ou não contabilizar esses 400 de despesa financeira, não tem jeito. O dia que eu tiver que pagar o banco, eu vou pagar 44.100. Então, o meu caixa vai ser 44.100, contabilize eu em fornecedor, contabilize eu em financiamento, contabilize eu em fornecedor risco sacado, ou simplesmente se eu não contabilizar nada, simplesmente não ponho passivo lá, não quero que ninguém saiba que eu tenho estoque nem fornecedor, eu vou ter que pagar 44.100. E quando chega o caixa, a contabilidade tem, ou é caixa 2, ou a contabilidade tem que reconhecer. Aqui eu cometi uma impropriedade, por favor, jamais façam isso, tá? Mas é porque senão ia... Para mostrar bem o efeito. Eu apareci aqui com um caixa negativo de 34.100, que nunca pode existir. Isso aqui, se de fato acontecer, tem que entrar como financiamento, mas é só para ver o que aconteceria com a empresa. Essa empresa pagaria o caixa de 34.100, daria baixa nos fornecedores de 40 e chegaria a um fornecedor zero. Só que é o seguinte, esse balanço não está batendo. Esse balanço está dando uma diferença de 4.100, porque pelo não reconhecimento dessa despesa financeira. Não tem jeito, se eu reconheci a saída de 44.100, eu vou ter que reconhecer esse 4.100 de diferença entre o que eu paguei para o que estava registrado nos meus fornecedores em algum lugar. Então, veja, se eu tivesse reconhecido bonitinho a despesa financeira
Depois, reconhecido direitinho, bonitinho a despesa financeira. Teria fornecedor de 44,100, o meu caixa seria menos 34,100, meu fornecedor seria zero, e eu teria uma reserva de lucro de 4,100 negativa, daria aqui com o mesmo prejuízo, estaria tudo bonitinho. Mas o 44,100 tinha saído. Como nesse exemplo aqui que eu fiz, eu não contabilizei a despesa financeira, eu boto esse 4,100 como diferença, eu preciso resolver essa diferença. Primeira forma de eu pensar em resolver essa diferença. Olha, é o seguinte, paguei 34,100, reconheço a despesa financeira numa trauletada só no momento do pagamento e paciência. Tá errado? Tá. Eu tenho uma despesa financeira completamente... E fugiu a palavra, mas completamente fora do regime de competência. Tá no resultado? Tá. Tá no caixa? Tá. Tá no patrimônio? Tá. Afetou? Afetou. Então, beleza. De uma forma ou de outra, no momento do pagamento, essa diferença ela se extingue. É um erro? É, mas é um erro temporário. É um erro temporário que você, quando você quita a operação, ele aparece de algum jeito. O segundo erro seria eu usar a alternativa, já que eu estou fazendo fornecedor aqui, já fiz uma classificação incorreta, ao meu ver, mas está lá no fornecedor, e eu estou agora fazendo o mesmo pagamento. Eu posso pegar esses 4,100, em vez de resolver e colocar esse 4,100 dentro da despesa financeira, eu posso jogar como custo do estoque. E aí, depois, o que vai acontecer? A hora que eu pegar esse custo, esse estoque e vender, isso vai aparecer como CMV. É um erro novamente temporário, um pouco mais longo, porque vai exigir não somente a quitação do empréstimo, mas vai exigir também a venda integral do estoque. Pagou o empréstimo, vendeu integralmente o estoque, esse 4,100 aparece como redutor. De novo, vai estragar a dívida líquida, vai estragar a margem de contribuição, vai estragar o EBITDA, vai estragar tudo. Mas o patrimônio vai estar representado corretamente. E outra coisa, aqui sumiu um passivo de 4,100. Ele não apareceu, porque eu não contabilizei a despesa financeira. Mas tem uma terceira forma, que é o que pode ser que tenha acontecido, pelo que falaram, não, mas isso é uma conta de redutor de fornecedores, está sendo debitado o fornecedor. Isso é o erro dos erros, né? Esse realmente é uma coisa que não faz absolutamente nenhum sentido. Mas, assim, algumas pessoas comentaram, não, mas em última instância, essa situação que está sendo feita pode levar a fornecedor negativo, que seria fazer o quê? Eu pego esses 4,100 de diferença entre o que eu tinha de fornecedor e o que eu tive que pagar de caixa, ao invés de jogar como despesa financeira ou jogar como custo do estoque, eu jogo como redutor do passivo. Era aí. Erro? Qual a lógica disso? Rodil, erro, né? Então, mas você não pagou o fornecedor? Você pagou o fornecedor, é caixa contra fornecedor. Perfeito, caixa contra fornecedor. Então, o que aconteceu com o meu fornecedor aqui? Eu tenho um fornecedor negativo. Olha como o fornecedor fica negativo. Saldo devedor no fornecedor. O fornecedor negativo... É erro ou fraude, né? Esse não, é meu isso ponto. É erro. Não, isso ninguém faria isso dentro de... Então, esse é a única forma que, pelo menos, eu consegui entender, dentro de tudo que falaram, de que, bom, tudo bem, sumiu o passivo. Sumiu o passivo porque os juros estavam entrando como subconta do fornecedor. Isso é um erro, assim, que no primeiro ano de faculdade qualquer pessoa deveria ser corrigida com régua e palmatória e ajoelhar no milho. Se fizer uma bobagem dessa, não vai passar na prova, vai voltar para fazer contabilidade introdutória de novo. Mas o que acontece aqui? Eu reduzo o meu passivo, aqui obviamente ele está negativo para fins de evidenciação, para deixar bem claro esse efeito, mas suponha que eu tivesse um caixa de 50 mil iniciais e um fornecedor normal de 50 mil iniciais. Eu terminaria com um caixa de 50 mil menos 44,100, daria aqui 15,900, e terminaria com um passivo não de 50, mas agora de 45,900.
ninguém ia chamar atenção porque não ia estar... É óbvio que eu chego numa situação de um caixa negativo e um passivo negativo, só didaticamente mesmo, porque isso aqui chama atenção, qualquer um ia ver esse troço. Agora, se eu tiver um monte de outras coisas misturadas aqui, de forma que esse caixa não fique negativo, não chame atenção, e que esse passivo esteja mostrando uma conta de fornecedor normal, eu teria um fornecedor subavaliado artificialmente, em função do erro dos erros. E aí eu vou bagunçar completamente tudo. Eu vou bagunçar... Bom, isso aqui, essa contabilidade já está praticamente inutilizável, porque para essas operações, né? O imobilizado pode ser que esteja certo, o capital pode ser que esteja certo, e o financiamento também, mas o caixa está certo, porque esse não tem jeito. Mas estoque, fornecedor e resultado, completamente errado. Sendo que passivo superavaliado artificialmente, estoque subavaliado artificialmente, patrimônio líquido aumentado artificialmente. Então, me parece que pode ter sido isso. Não sei se foi. É só uma tentativa de interpretação nos balancinhos, e aí eu sinto muito por não ter feito o razonete, ter feito os balanços sucessivos, mas vou estender ao razonete, uma tentativa de mostrar no razonete o que poderia, de fato, ter acontecido. Então, Eric, posso fazer só uma pergunta? Era isso daí. Desculpa. Não, pode falar, Vanessa, pode falar, acabei. Aqui, esses 400 não transita pelo resultado? É só conta patrimonial? Nunca, porque... Tá. Ele deveria ter ido, mas o cara não colocou. Tá, entendi. Fica lá. Ele considerou que o pagamento dos juros reduzia a principal, né? Assim, ele lança contra... Então, mas deixa eu só fazer uma outra pergunta, então. Entendi, não transita pelo resultado, é só conta patrimonial, era o que eu tinha entendido das reportagens também. Agora, só uma questão matemática. Você tem uma conta de passivo e eu coloco lá dentro um valor negativo, eu aumento a dívida, não diminuo. Como é que esses 400 diminui o valor a pagar de fornecedor? Não diminui. Que tá errado, não diminui. Mas é um erro absurdo. Matemática. Você tem uma conta de passivo. Deixa eu só fazer. Desculpa. Peraí. Vai lá, Vanessa. Deixa eu só terminar de meu raciocínio. Se eu tenho uma conta de fornecedor, que é uma conta de passivo, isso, e eu coloco lá dentro um valor negativo, essa conta aumenta, essa conta não reduz. Tudo bem? Assim, eu estou entendendo certo? Não. Se você tem uma conta de passivo e você coloca nela um valor... É que você está pensando em termos de débito e crédito, né? Aqui o valor negativo... Não, estou pensando em termos matemáticos. Se eu tenho um valor... É o seguinte, como se é o seguinte, ó. Olha só que coisa interessante. Eu estou devendo 10 para o banco. Eu vou pago 12, é como se eu tivesse pagado 2 mais a receber. Entendi. Um valor negativo do passivo seria um valor a receber. Do mesmo jeito que o valor negativo do caixa seria um financiamento. Entendi. Não pode ter o valor negativo no passivo. Entendi. Por isso que não faz sentido nenhum. Quer dizer, esse menos 400 significa que o banco teria que devolver para ele os juros de 400 que Agora ele pagou. Entendi. Ou o banco ou o fornecedor, tanto faz. Ou o fornecedor, quem quer que seja. Entendi, Eric. Pronto. Por isso que isso é um erro que não faz nenhum sentido. Tá mas bom. o balanço fica batido, faz, né? Não, o balanço fica, porque... do Joãozinho, né? O balanço... a diferença lá, mas o balanço fica batidinho. Fica, o balanço está batidinho. Sinceramente, das reportagens, o que dava a entender era isso. Eram lançamentos em contas patrimoniais sem transitar pelo resultado. Era muito mais isso que dava a entender do que simplesmente a classificação entre despesa financeira ou despesa operacional. A minha interpretação, né? Mas era isso, não vou abusar aqui da minha O que eu acho que pode acontecer é o seguinte... Tá bonitinho fornecedor. A hora que eu descubro que esse troço não é fornecedor, é banco, eu tiro da linha de fornecedor, jogo dentro de financiamento, estouro o covenant, vou lá e exijo minha grana. Quer dizer, o descobrir a informação, estoura o covenant. Isso eu também entendi que foi o que aconteceu. Isso. Reclassificou, estourou o covenant. Só que além disso, você tinha um tanto sumido do balanço. Sim, exatamente. Foi o que eu entendi lucros também. Inflados também, né? Lucros inflados também. E aí você vê o seguinte... porque isso não transitou pelo resultado, né?
Isso faz sentido à luz do comentário de que os números estão no balanço como redutores do passivo. Quer dizer, estão no balanço, mas estão no balanço no lugar errado. Então, é como não estar no balanço. Seria melhor que não estivessem, sei lá. Que pelo menos estivesse. Né? Gente, mas isso não é erro, é fraude. Bom, mas vamos lá. O Joãozinho, quanto que nota você dava para um contador desse no seu curso? O Joãozinho, que é considerado o melhor professor de contabilidade dos primeiros 8 planetas do Sistema Solar. Eu mandava cancelar a matrícula dele. Mandava cancelar a matrícula dele. Manda ele pro direito, Joãozinho. Manda ele fazer direito. Manda ele fazer direito. Não foi eu que disse, foi a Vanessa, viu? Eu posso, porque eu sou advogada, eu posso fazer essas brincadeiras da minha classe. Você pode. Mas você não pode. O Edson, por exemplo, a gente pode contar. Eu posso contar a piada da diferença do engenheiro, do arquiteto, do advogado, do contador. O Edson agora não pode, porque ele está de todos os lados da piada. Não tem mais. O Edson não dá, ele é multiformado. Eu posso. É isso aí. Agora só falta você fazer engenharia para virar a piada perfeita, né? Da diferença. Vamos pela ordem aqui, Rodil. Só antes de você falar, queria só trazer de volta a sua fala de que não é a moto que mata, é o motoqueiro. Aqui quem colocou isso erro não foi o risco sacado, foi o motoqueiro. Como sempre, começando pela filosofia, só sei que nada sei. E acho que nós estamos ainda com muita falta de informações sobre o que aconteceu. Eu vim para dizer que não vou dizer nada. Por quê? Porque eu acho que vocês passaram por todos os aspectos que eu venho martelando desde o dia 12 de janeiro deste ano. Realmente, essas duas, em grandes linhas, modalidades de risco sacado realmente não é o motoqueiro, o risco sacado é a moto. Completamente legal, entendo absolutamente isso, só que tudo depende como você mostra essa operação, certo? Você passou muito bem, Eric, nesse sentido, pode mostrar aqui ou acolá e na nota ser completa, ok. Desde que você tenha informação, o analista vai fazer as reclassificações ou ajustes que tiver que fazer. E também deveriam os contratos de covenants também levar isso em consideração, né? Não, sem dúvida. Isso quem fez isso, quem fez o erro, vamos chamar assim, estava de olho nisso também, obviamente. Mas, indo um pouquinho mais ao Luca Pacioli e a pergunta da Vanessa, realmente tem débito e crédito. Pelo que se sabe ou pelo que se escutou, provisionou na hora que virou dívida financeira, que você esticou o financiamento, etc. e tal, você provisionou o juro na conta do banco, ou do empréstimo bancário, e debitou isso aonde? Como redutora da conta de fornecedores. O que acontece, Vanessa e público em geral, é que com o crescimento operacional que vinha tendo o grupo, a conta de fornecedores, por isso não ficou negativo, como o Eric colocou, o crescimento dessa conta de fornecedores era tão grande que qualquer coisa se escondia lá dentro. Essa é a minha visão até agora do assunto. Até agora, porque só sei que nada sei, né? Eu acho que nos faltam informações e tenho uma boa má notícia para dar para vocês. Pode continuar falando que eu sou auditor, mas eu aposentei como auditor. Agora eu sou Capital Markets. É o quê? Capital Markets? Capital Markets. Expert in IPOs, de pequenas e médias. Pequenas não, mas de médias. Vamos lá. Ai, que chique. Sempre. Meu xará, professor. Ricardo Lopes Cardoso. Olá, bom dia a todos, tudo bem? Estava achando aqui o botãozinho do microfone. Bom dia, Ricardo. Bom dia, satisfação em encontrar todos aqui. Eric e Edson, eu levantei alguns pontos aqui para conversar com vocês. Então, se eu estiver falando muito tempo, você, por favor, me corta, hein, Edson e Eric? Fique à vontade para fechar o microfone na hora que vocês quiserem.
Edson, fecha o microfone dele lá, por favor. Oi, desculpa, Eric, fala aí. Não, estou pedindo para o Edson fechar seu microfone. Foi piada, coitado. Interessante é que o IASB recebeu lá, o IFRIC, lá em 2017, uma consulta como as empresas deveriam contabilizar a operação do risco sacado, forfeit, o nome que for lá, né? Os analistas solicitaram esse pronunciamento por parte do IFRIC. E aí o IASB e o IFRIC, na celeridade deles, em 2021 elaboraram um exposé draft para discutir o assunto. E, de forma semelhante à CVM, recomenda divulgar em nota explicativa. Mas, de modo contrário à CVM, não foca na classificação do passivo no balanço, mas na classificação do fluxo de caixa na DFC. E aqui o Eric colocou na fala dele a questão dos juros, que poderia ser classificada na DFC como operacional ou financeiro. Mas o IASB foca no principal. E é o seguinte, olha, se você fez a operação de risco sacado, isso caracteriza na licença econômica como um financiamento, o caixa consumido nesse pagamento ao banco deve ser classificado na DFC como caixa consumido na atividade de financiamento e não na atividade operacional. O que, claro, faz todo sentido, né? E até se de um lado a CVM focou na classificação do balanço, indiretamente, se você classificou no balanço como dívida financeira, faria todo sentido que na DFC esse pagamento fosse o principal na atividade de financiamento. Fica perneta, não fica, Ricardo? Você não concorda que fica estranho? Você tem um fornecedor, é que nem quando é a mesma situação esdrúxula de você fazer a aquisição de um imobilizado e depois você nunca tem uma saída de um investimento, é sempre um pagamento de financiamento. Se você fez essa aquisição de imobilizado a prazo, você fica com o balanço de um jeito e fluxo de caixa do outro, fica esquisito, né? Porque quando a obtenção do crédito se dá numa operação não caixa, como na compra financiada, como no arrendamento, a gente só tem na DFC a saída, né? Como atividade de financiamento. Mas esse não seria um caso esdrúxulo. Já temos tantos assim, como você lembrou, né? Sim, tanto que tem a nota explicativa do e o arrendamento que eu lembrei, então vai tudo na carona aí. Uma outra reflexão que eu estou tendo é o seguinte. Você trouxe aqui, Eric, muito bem, alguns exemplos, notas explicativas de empresas que fazem a operação e divulgam o risco sacado, nota explicativa. Como divulgam, se é a melhor forma e tal coisa, é outra questão, né? Mas pelo menos divulgam, de algum modo. E tudo começa a nossa conversa aqui hoje, e nos jornais, desde o dia 12 de janeiro, pelo fato de uma empresa que tinha operação e não divulgava. Eu estou imaginando que vamos começar a ter o seguinte cenário. Empresas que não têm a operação e vão passar a divulgar em nota explicativa. Um parágrafo lá no empréstimo. Nós não temos a operação. Porque eu fico imaginando quão intensamente, quão frequentemente os diretores financeiros e os RI das empresas não estão sendo questionados atualmente sobre se há existência ou não dessa transação e como é que contabilizam, né? Dá até dó. Uma outra reflexão é o papel dos bancos nessa confusão que a gente está tendo aqui, né? Que a gente está vendo, que a gente está lendo no noticiário. Conversando também com o diretor financeiro de uma companhia aberta, perguntei se ele tem a operação, ele falou, não, nós não temos, mas há 2 anos veio aqui um banco oferecer a operação para a gente. E foi interessante como que eles venderam a transação. Olha, eu tenho aqui um produto que é fantástico. É um financiamento que não afeta a covenant, porque você jamais vai reconhecer a dívida como financeira, você vai continuar contabilizando como dívida com fornecedores. Ou seja, o banco já oferece a solução contábil e como sendo essa a grande vantagem desse produto. Eu não sei se é um caso isolado, né? Que banco é esse, tal e coisa, mas é interessante que depois, quando o evento, né, é descoberto entre aspas, o banco é o primeiro a correr para querer o crédito dele de volta, porque ele foi surpreendido com uma dívida fora do balanço ou não adequadamente contabilizada. Mas esse caso até do banco me faz lembrar, também por outras razões, a contabilização do arrendamento. Lembra antes do IFRS 16? Não era raro o banco chegar na companhia oferecendo o arrendamento e já ia com um contrato estruturado que era uma dívida
sem dúvida, uma compra a prazo, mas já chegava com um contrato de arrendamento estruturadinho de modo a convencer o auditor e o regulador de que aquilo era um arrendamento operacional. Aí o IASB acaba com a classificação de operacional e financeiro por parte do arrendatário exatamente por esse problema. Agora tem que reconhecer esse passivo aí de uma vez. Então eu vejo que tem várias semelhanças na discussão que a gente está tendo aqui hoje sobre o risco sacado com o arrendamento. A discussão que se tinha antes da FR 16, a necessidade de reconhecer a essência econômica sobre a forma, os casos de que as empresas estruturavam um contrato para sugerir que focinho de porco não é tomada, ou seja, que o arrendamento financeiro não é financeiro, é operacional. E mesmo hoje, com o IFRS 16, aquele exemplo, né, os exemplos que o Eric trouxe para a gente da fotografia do balanço de algumas empresas que classifica o risco sacado como passivo de fornecedores ou como outros passivos lá embaixo, sugerindo que é qualquer outra coisa e deixa por conta do analista classificar, eu vejo hoje no passivo de arrendamento. Tem empresas que classificam e apresentam o passivo de arrendamento junto com empréstimos e financiamentos. Até a nota explicativa estão todas ali juntinhas, sugerindo que aquilo é um passivo oneroso. Outras empresas fazem questão, acredito, né? Parece que é de propósito, classificam o passivo de arrendamento lá longe de empréstimo e financiamento, como outros passivos. Tipo, não dá atenção a isso não, né? E até na nota explicativa está bem longe dos passivos onerosos. Então, não é uma surpresa grande que a gente também tenha isso aí com fornecedores. E para fechar, eu acho que é importante a gente, até a fala do Rodil aí, sobre a questão da auditoria e tudo mais, o papel do plano de contas, né? Para viabilizar o controle adequado desse item de patrimônio, né? Porque, conversando também com o contador de uma outra companhia, que trabalhava em varejista, dizendo que a grande dificuldade que tinha de conciliar a conta de fornecedores, enquanto eles não tinham subcontas para individualizar o fornecedor a quem estão devendo. Nunca conseguia conciliar aquele troço. Aí, quando a auditoria chegava, eles pegavam uma subamostra de lançamentos de fornecedores e entregavam uma amostra, né, daquelas dívidas de fornecedores e entregava para o auditor. Aquilo que, claro, eles sabiam que era conciliável. Os outros fornecedores que eles sabiam que não eram conciliáveis, eles não apresentavam para a auditoria, dava lá o checklist, está tudo certo, vida que segue, vamos embora. Então, a questão que parece que a gente discute tão pouco, né, plano de contas, parece que é extremamente relevante para caso de viabilizar esse controle interno e, claro, a conciliação e, subsequentemente, a auditoria. Bom, vocês não fecharam meu microfone, então eu vou fechar aqui. Mas queria ouvir, se vocês puderem, aí alguma reflexão em cima disso que eu falei. Oi, cara, eu só queria comentar rapidinho antes de passar a palavra para a Vanessa. Eu conheço uma pessoa que trabalhou numa dessas empresas de comércio, que fazia as operações, que fazia exatamente isso. Tinha que reclassificar os juros para dentro do passivo desse jeitinho, a débito do passivo. Empresa de capital aberto. Provavelmente essa amostra dessa dívida com fornecedores, essas contas com fornecedores não iam para o auditor auditar, né? O auditor auditava só a amostra redondinha, conciliável, bonitinha. Vou almoçar com ele hoje, vou perguntar para ele o que ele fazia com o auditor. Sobrou para os auditores, hein? Isso é seríssimo. Sobrou não. Está aliviando para os auditores, né? Vanessa. Desculpa, só 30 segundos ou menos. Não faz nenhum sentido você pensar que o auditor vai aceitar que o tamanho e as subcontas que entram na amostra são definidos pela entidade auditada. Você não pode ficar assim. Para outra sessão, vai. Quando o banco faz uma operação de desconto de duplicata, ele não precisa incluir isso, obviamente, nas cartas de circularização e nem reportar para o Bacen. É isso que vocês estão dizendo, que o banco vende também a contabilização, a forma da operação seria essa? Ou seja, e aí, Eric, eu acho que talvez
eu tenho uma pequena diferença com relação à forma de você buscar a essência. Eu não sei se é exatamente as condições, a sua capacidade de renegociação sem juros, se é a própria contraparte, ou seja, quando a minha contraparte é um banco, é óbvio que é um financiamento, e nesse caso, se houve cessão de crédito e, portanto, a minha contraparte mudou. Aí eu concordo com o Edson que faz muita diferença a questão contratual e legal. Então, se você tem uma plataforma em que você cede os recebíveis com a anuência dos seus fornecedores, e automaticamente sua contraparte passa a ser o banco, um banco ele não faz outra coisa senão conceder empréstimo e administrar conta de depósito. Nesse caso, investimento. Nesse caso, não sendo depósito nem investimento, é óbvio que ele está te concedendo um financiamento. Então, aí, a contraparte eu acho que vale mais do que as condições de negociação e mais do que isso. Nessa formatação que o Edson explicou, o que está acontecendo, na verdade, é que o banco está financiando o varejo, e o varejo está usando esse dinheiro para pagar os seus fornecedores. E aí, portanto, obviamente, se é essa operação, ele não tem como continuar devendo para um fornecedor risco sacado. Ele, obviamente, tem que passar a dever para o banco. Então, eu acho que os vínculos jurídicos e a forma que acontece essa operação contratualmente, ou que não seja um contrato escrito, mas que seja verbalmente, eu acho que faz muita diferença para essa contabilização ser alternativa, ou seja, financiamento ou fornecedor ou não. Eu estou um pouco na dúvida se ela era tão alternativa assim. Eu acho que depois do vencimento sempre tem que ser financiamento por definição. Isso eu não tenho dúvida. Assim. Passou o prazo, você não pagou o fornecedor, está devendo para o banco, é financiamento. Em relação a antes, aí realmente eu acho que é um pouco mais complicado. Mas, de qualquer maneira, colocar isso como destacado, como risco sacado, já dá uma noção, uma visão, né? E outra, uma nota explicativa bem escrita, né? Do tipo, olha, está ajustado no valor presente, as despesas financeiras estão sendo jogadas no estoque. O problema é a falta de transparência. Concordo. Né? Não, concordo que é muito melhor isso do que manter fornecedor ou ainda redutor de fornecedor. Mas eu acho que existe, talvez, dependendo da formatação da operação, uma forma de contabilização correta ou incorreta, ou seja, financiamento ou fornecedor. Mas em termos de transparência, eu estou contigo, que é melhor isso do que nada. E você comentou... Ainda bem que o professor Eliseu saiu antes, porque leiam um breve artigo dele no Capital Aberto, uma semana atrás. Eu acho que ele está bastante claro, mas a questão afunila sempre para essência sobre a forma e transparência da informação. Ponto. Exatamente. Você comentou o Banco Central, né? Isso tem uma coisa interessante. Na central de risco do Banco Central, isso é informado para o Banco Central. Mas não é informado junto com o financiamento, é informado como outras operações de crédito. Ah, ele fica numa rubrica de outras, porque essa era a minha dúvida. Eles vendem isso como um desconto de duplicato ou vendem isso... Qual é o pacote, né, que o banco vende para você não precisar contabilizar? Vem como outros. E como é que isso cruza com a informação do Banco Central e as cartas de circularização? As cartas de circularização aí é outro problema, né? Porque se for um desconto de duplicata, não ficaria como... Não entraria na carta de circularização, certo? Porque ele estaria encarando a relação dele com o fornecedor e não com o varejo. Desconto de duplicata, sim, mas operação de risco sacado... Desconto entra, porque o desconto você ainda tem a responsabilidade, inclusive do cedente, né? No desconto seria circularizado no cedente. Tá, entendi. Na cessão com coobrigação seria circularizado no cedente também coobrigado. E na Mas aí, cessão então, sem coobrigação, é como não tem a participação da cessão sem coobrigação, como não tem a participação, aí que você tem a interpretação, e acho que não existe unanimidade de reportar ou não. Mas o cedente é o fornecedor, não é o varejo.
Sim, mas é porque a questão o risco que é analisado no desconto, formalizado como desconto, ele é tratado como uma operação de crédito full com incidência de IOF, inclusive. O que se opera é operação de cessão, que acho que o caminho que foi seguido pelo Brasil foi numa linha de mais formalismo jurídico, que o desconto e a cessão não se equiparam. Acho que a solução de consulta 25 tem uma série de explicações que não está sujeita à IOF, a operação de cessão que não se configure como desconto. E aí você tem essa distinção jurídica. Maurício? Bom, deixa eu colocar um pouquinho mais aí de combustível nessa fogueira, mas eu vou ser breve e obrigado aí pelo espaço. Entendo eu que, a exemplo do que a Vanessa já adiantou e o Eric ponderou, até por experiência própria no mercado, na academia, o que significa operar com contraparte, certo? Ou seja, olhando-se para o aspecto contábil, essencialmente. A partir do momento 1, ou do momento 0, em que o comprador ele muda a contraparte daquela obrigação que deixa de ser como fornecedor, né, no comprador, e passa a ser questão financeira, há claramente, e aí eu estou olhando aqui quanto a qualidade disso é importante, a mudança da contraparte. Tanto que, a partir daquele momento, quando existe a operação do risco sacado, o comprador passa a ter limites novos com aquele fornecedor. Normalmente, ele consegue liberar mais linhas para comprar mais, inclusive com prazo, assim como ele perde limite com a instituição financeira. Então, veja, o momento do risco sacado ele é essencialmente trabalhado com uma perspectiva de risco da instituição financeira com o comprador. Então, eu entendo a questão aí, a CVM, enfim, o IFRS vão trabalhar colocar isso em nota explicativa seria uma alternativa mais tranquila, mas sem olhar aqui para os aspectos jurídicos ou ainda financeiros envolvendo covenants, a essência ou a qualidade que a essência tem que buscar no balanço, a meu ver, aqui só colocando também como contraponto, é do momento 0, do momento 1. Podemos discutir se o prazo é curto, se houve aquele... Óbvio, vai ter sempre um julgamento, mas é de separar muito claramente o que é desconto do que é risco sacado. Bom, essa é só a minha opinião aí para a gente poder depois entender o que aconteceu de fato no mercado aí. Tá bom? Obrigado. Muito bom. Levi? Bom dia a todos. Eu queria só levantar alguns pontos aqui, mas em relação à fala do Eric. Primeiro, a discussão do atraso, começar do final para o início. Na visão do Eric, está muito claro que quando existe algum tipo de atraso, esse passivo deveria ser mudar a taxonomia no balanço. Mas, em alguns casos de convênio, risco sacado, enfim, não importa qual é o nome, o banco fica limitado ao fator de atraso ao contrato original comercial. Então, o que significa dizer? A característica do crédito não foi alterada. Mesmo em condições de atraso, e aí vão aqui multas pecuniárias, outros tipos de multas são cláusulas protetivas e não substantivas dentro do contrato, elas podem não ser alteradas. Então, esse detalhe, ele conta, na hora que a gente estiver fazendo a análise lá de FRS 9, na expectativa se o instrumento financeiro ele muda ou não. E aí, com certeza. Na grande maioria dos casos, a gente usa aquele teste dos 10%. Tem a questão quantitativa e tem a questão qualitativa, né? Atendendo uma das duas, o crédito provavelmente ele mudaria de lugar no balanço. Mas não atendendo, ele fica onde está. E aí está muito em linha com a fala do Ricardo do paper que o IASB lançou, o Interpretation Committee lançou em 2020, né? E vem discutindo isso desde 2017. E é porque, puxando um gancho para a CVM, que foi um FII, se eu não me engano, no final de 2014, o mês de 2015,
sobre esse tipo de estrutura, eu chamo a atenção que a gente está falando de risco sacado, mas a questão do valor presente, trazer o passivo a valor presente no balanço, sempre esteve em discussão na academia. O FIPECAF, que é, para mim, um dos melhores livros de contabilidade que tem aqui no nosso mercado, já trata disso há décadas. E o Brasil, quando recepcionou a IFRS, criou um CPC específico só para falar de justa valor presente, dada a nossa cultura. Então, independente de risco sacado ou não, independente de taxonomia, o balanço, o passivo no balanço, ele sempre existe a valor presente. E me parece que, em alguns casos, isso está sendo desprezado. Então, mesmo que não se tenha operação, impus ao meu fornecedor uma compra acima de 90 dias, vamos pensar que numa companhia que tem um balanço trimestral, que supere 90 dias, na hora que ele levanta o balanço trimestral, aquele passivo ele pode estar não representando a essência, o valor do dinheiro no tempo. E se existe uma norma que recepcione esse tipo de assunto, ela deveria ser contemplada na mensuração daquele passivo. São só esses pontos que eu gostaria de trazer. Não, Obrigado. excelente, Levi. Mas aí aqui eu faço um gancho com as discussões que a gente estava tendo sobre a carta de circularização, né? Porque às vezes isso vai acabar ficando num limbo ali que o fornecedor não informa, porque ele não tem mais a dívida, e o banco informa a dívida financeira, não a dívida de risco sacado. E aí é que está a questão. Mas, Diego. se não puder, fala. Eu já estive sentado como auditor, fazendo alguns trabalhos de auditoria e com operação dessa natureza. A questão da circulação ela é um caso também procedimental. Por quê? Quando a gente fala da gestão de risco lá no Banco Central, os bancos têm um prazo para remeter essa informação para o sistema do Banco Central. A circulação, muitas vezes, cai nesse momento do limbo, né? Não está num, não está com o outro. Mas não necessariamente, mesmo o banco informando o tipo de operação que existe, ou deixando de informar, a questão da natureza do crédito ainda precisa ser observada, respeitando os aspectos do IAS 32 e da FRS 9. Então, nesse tipo de operação, o detalhe do contrato importa. Esse é o meu ponto de vista. Não, eu concordo que pelo menos a gente tem que partir do contrato. E a solução, né, de divergência que a Tatiana mandou, eu acho que pode ajudar. Você vai falar, mas é tributário. Sim, é tributário, mas ali você tem uma interpretação sobre o contrato. Né? Se tem elemento... Isso aqui... Se tem elemento financeiro ou não. Né? Diego. Bom dia, pessoal. Eu tive que dar uma saída, então não sei se minha pergunta vai ser impertinente, se já foi tratado, mas eu tenho participado de algumas discussões que são primas desse tema risco sacado e surgiram justamente por conta do caso americano, desse holofote sobre o tema, que é a operação que envolve fundos de investimentos em direitos creditórios que são detidos dentro do mesmo grupo, né, FDIC, fornecedores, como popularmente é chamado. Então, se uma situação muito parecida com a do risco sacado, mas sem envolver uma instituição financeira, mas sim recursos do próprio grupo econômico que são alocados para um FDIC, como que a gente lida do ponto de vista contábil com uma operação que, por exemplo, era de 180 dias com o fornecedor tem a prerrogativa de, se quiser, ceder esse crédito para o FDIC, que é pertencente ao mesmo grupo do adquirente, com o desconto do valor presente naturalmente. Como eu lido com, primeiro, a natureza econômica que vai ser reportada, né, principalmente em balanço consolidado, e com o fato de que eu registro, talvez no FDIC, no detentor do FDIC, a operação pelo valor presente, custo de aquisição já com esse deságio, e do ponto de vista do adquirente, supostamente pelo valor cheio. Alguém já se deparou com esse dilema contábil? Diego, só esclarecer essa pergunta. Está falando na visão individual ou na visão consolidada? Porque geralmente quando você tem um FDIC, esse FDIC vem para o balanço consolidado também, né? Então, quando pensa no consolidado, o crédito fica no mesmo lugar, com a mesma contraparte. Não
No individual, eventualmente, você pode ter essa discussão se muda o passivo ou não. E aí a gente remete a FRS 9, depende da S32. subordinação, né? Isso. A subordinação é Depende da relevante, subordinação. se a subordinação é superior à perda histórica da carteira, aí é o que é critério de desreconhecimento ou manutenção do risco no balanço e não só do pedaço, né? Perfeito. Entendi. A subordinação aí é que manda no FDIC. Perfeito. O silêncio é porque está todo mundo pensando? Eu estou vendo aqui se tinha mais mão levantada. Tá todo mundo tentando assimilar as informações? Acho que no meu caso é isso, Edson. Não, eu acho que foi riquíssima a discussão. Eu tenho uma pergunta conceitual, acho que para ouvir aqui os contadores, até os auditores, né? Foi comentado em relação ao procedimento de auditoria e a definição do background e do nível de testagem, né? Então, é assim, isso consome um volume de horas específicas, né? Vamos colocar, e o preço é calculado em função disso. Então, não tem como a auditoria também, de alguma forma, falar assim, ó, cara, eu acho que eu tenho que testar 100% das suas transações e o preço é 50 milhões. O cara fala, não, eu só tenho um orçamento de 20. Como é esse conflito de interesse na visão acadêmica? É para mim? Boa pergunta. Quem se habilitar... Ó, o Ricardo já levantou a mão. Não, eu não posso... Eu não posso falar da visão acadêmica, eu posso falar da visão prática. Na realidade, a auditoria é um funil que começa com análise de riscos, o risco inerente às operações e à própria estrutura de governança da empresa auditada, da entidade auditada, etc. Até chegar lá, e realmente acho que um ponto essencial é o seguinte: eu, como auditor, vou circularizar aquilo que eu determinar que deve ser circularizado de acordo com a minha análise de risco, certo? E de acordo com se tem ou não tem, se eu avalio que tem ou não tem controles internos para minimizar o risco, certo? Agora, o problema é a resposta, na realidade, não é tanto a circularização, porque, como bem alguém falou, não estou lembrando quem, pode ser que fornecedor, como já recebeu, não vai, digamos, confirmar que existe uma dívida da parte do comprador. E o banco deveria, sim, confirmar que existe essa dívida, mesmo sendo uma operação, chame como quiser. Aliás, forfeit tem um sentido meio negativo em inglês, né? Vai ver que é por isso que contaminou. Mas, na realidade, o banco tem a receber. Nesse momento, independentemente da forma do contrato, o banco tem a receber do comprador. Por que não iria confirmar que tem esse saldo? Separado dos empréstimos e financiamentos de outras naturezas, obviamente. Mas eu não entendo. Aí o problema seria mais do auditor. Se o auditor não tem a informação de terceiros, que é a informação em auditoria mais válida do que qualquer documentação interna, gente, aí estamos perdidos. Tem solução. Ricardo? Se você estiver falando... Ah, bom. Eu tô clicando aqui no botão. Eu queria voltar no ponto do Diego. Eu não sei responder a pergunta do Diego, ainda bem que os colegas já responderam, mas eu me lembro de ter conversado sobre a questão do FDIC com colegas da CVM antes da pandemia, há muito, muito tempo atrás. A preocupação que eles estavam com a forma como as empresas estavam contabilizando o FDIC. Eu não prestei atenção depois disso, porque eu nunca me dediquei ao assunto, mas vale a pena, Diego, você ver se tem algum comentário em algum ofício circular, em algum momento dessa história, sei lá, de 2015 para cá, se tem alguma coisa. Deve ter um parágrafo em algum ofício circular desse da CVM.
Eu queria falar sobre essa questão da circularização aí, Rodil. Também depende muito de o que é perguntado para o banco, né? Você pergunta para o banco qual que é o teu saldo de financiamento, ele responde qual que é o teu saldo de financiamento. Você pergunta para o banco qual que é o teu saldo da operação de risco sacado, ele esquece de financiamento e manda só do risco sacado. Então... Não, em geral, Eric, a circularização, o pedido de informações para o banco é amplo, geral e restrito. Contas a débito, a crédito, tudo que tiver, garantias, avais, tudo. Tudo tinha que constar, né? Sim. Ainda falta muita pecinha para esse quebra-cabeça mesmo. Mas pelo menos uma o Eric já colocou. Uma possível pecinha que encaixou. Vamos ver se continua. Bom, Eric, vamos deixar o pessoal pensando esses últimos 3 minutos. Essa situação muita coisa para assimilar. Mas... E muito cuidado com as informações, tem muita gente falando que quer também. Até o presidente da República. Eu estou vendo um vídeo aqui que também criticou. Acho que falou que foi fraude, alguma coisa assim. Agora vai aparecer de tudo. Vai aparecer, a gente tem que tomar cuidado. Está na boca do povo. Mas a gente vai discutindo aqui para tentar entender tecnicamente, né? Que eu acho que é o mais importante. Esse fórum contribui para a qualidade do debate público, né? Minha opinião. E com base em evidência, né? Isso, ou seja, a gente não tem hoje a evidência. Ninguém está fazendo nenhum julgamento de valor. Nossa ideia é tentar entender tecnicamente e qualificar o debate público. Eu achei muito bom. Pelo menos da minha parte, ajudou muito. Exatamente. Obrigada, pessoal. Foi muito bom. Não, achei que foi riquíssimo. Eric, quer encerrar também agora? Queria só agradecer a presença de todos. Tivemos hoje, acho que um recorde de audiência, né? Chegamos a 150. Agradecer a todos e que teremos a nossa próxima edição, ainda a definir o tema. Eu preciso abrir aqui para ver. Eu abro o GDEC, aparece agora no GDEC do Ministério Público, grupo de repressão. Não é mais o das cachaças? Então, a nossa próxima vai ser no dia... cachaça, tem o do Ministério Público e tem um outro que eu descobri aí, acho que é algum tipo de luta, alguma coisa assim. Bom, o nosso próximo, então, será no dia 24 de fevereiro, ainda a definir, provavelmente algo relacionado ao Carnaval. Vamos esperar acontecer os bloquinhos em São Paulo. Aqueles que estiverem em São Paulo, muitíssimo boa sorte, porque o Carnaval vai ser enlouquecedor para aqueles que moram aqui. Expectativa de 15 milhões de pessoas nos bloquinhos. Vai ser uma delícia sair para almoçar na padaria, que eu quero ver como é que vai ser. Não, melhor pede um iFood. Eu provavelmente estarei na casa de papai. Então, a todos, novamente, muitíssimo obrigado. Esperamos revê-los ao longo do ano. Bom Carnaval a todos. Divirtam-se e rasguem a fantasia. Obrigado, Edson. Obrigado a todos. Um grande abraço. Até mais. Boa tarde. Tchau. Bom dia. Obrigado a todos.